Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu faço parte da equipe da Service Up e hoje eu vou estar apresentando para vocês um de nossos módulos chamados Dynamic Field from Survey. Então, para contextualizar vocês, o que seria esse módulo? Hoje, quando a gente tem a nossa pesquisa de satisfação e a gente gostaria de saber o resultado dela, a gente precisa ir lá, entrar na pesquisa, verificar os detalhes da estatística e, a partir disso, extrair uma relação. Esse módulo, nessa funcionalidade, ela permite com que a gente armazene as respostas da pesquisa dentro de um campo dinâmico. E esse campo dinâmico a gente pode utilizar em notificação, a gente pode utilizar em relatórios já existentes na ferramenta e assim por diante. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês a configuração dele, seguido também pela configuração do envio de uma notificação via WhatsApp também, né, em caso ali de pesquisa negativa. Bom, então vamos lá. Eu já deixei tudo meio que pré-configurado, então eu vou passar o passo a passo com vocês agora. Bom, vamos lá. Eu tenho essa pesquisa de satisfação e o que eu vou fazer é o seguinte. Quando meu usuário for responder minha pesquisa e a questão de problema for resolvido for marcada que não, eu gostaria de receber no meu WhatsApp. Então, para fazer isso, a gente vai precisar fazer duas configurações. Uma delas é a configuração do sistema, que é onde a gente vai estar fazendo o mapeamento, e a outra delas seria a notificação. Antes disso, eu vou abrir aqui o meu ambiente, porque eu já deixei tudo pré-criado, mas como a gente vai mapear dentro de um campo dinâmico, a gente precisa criar um campo dinâmico para isso. Eu criei aqui um campo dinâmico do tipo texto, né, do objeto de chamado pergunta 1. Né, não coloquei nenhuma outra configuração, somente o nome, o rótulo, né, que é ali a pergunta da pesquisa, e pronto, tá? Aí, agora, o que a gente vai precisar fazer? Aqui no ambiente, eu vou vir aqui em configurações do sistema e vou validar o meu mapeamento. Então, aqui na configuração tem o nome das duas, né? E aí, o que seriam as duas? Essa configuração aqui, ela verifica e ela faz o mapeamento com base na pergunta e armazena dentro de um campo dinâmico. Essa daqui, ela pega os parâmetros Vou abrir aqui sem querer. Ela pega os parâmetros da pesquisa. Então, quando que foi enviada, quando que ela foi respondida e assim por diante. Aqui ele até tem, ó, qual que foi a pesquisa que foi respondida, quando foi, para quem enviou, qual que é o chamado. Mas isso aí a gente não vai configurar nesse primeiro momento, tá? Então, eu vou utilizar essa primeira configuração aqui. Então, eu vou colocar ela aqui no ambiente. Beleza, eu já deixei ela pré-configurada, tá? Mas o que eu coloquei aqui? São dois parâmetros que a gente precisa, tá? O primeiro é qual que é a pergunta, e o segundo parâmetro é onde eu vou armazenar a resposta dessa pergunta. Então, como que eu peguei esses valores, né? Eu vim aqui dentro da pesquisa, então, eu abri aqui a pesquisa, vim aqui em editar perguntas, e peguei aqui esse valor e armazenei dentro do primeiro campo. E o segundo foi aquele campo dinâmico que eu mostrei para vocês a criação, tá? Então, beleza, já está configurado. E aí, a partir disso, se eu responder uma pesquisa de satisfação e no momento que eu responder, né, essa pergunta onde o seu problema foi resolvido, eu vou ter que ter essa informação dentro do histórico do meu chamado, armazenado dentro da pergunta 1. Tá? Aí, agora, eu vou criar uma notificação, também já deixei aqui pré-configurada, mas uma notificação dizendo que eu vou enviar para o meu WhatsApp sempre que tiver ali uma resposta negativa, por exemplo. Então, aqui eu coloquei o nome, pesquisa de satisfação WhatsApp, e aqui eu tenho o evento. Então, quando que ela vai ser enviada? Eu não vou utilizar os critérios de estado, por exemplo, porque o meu chamado ele pode estar fechado, mas não necessariamente ele vai ter ali respondido a pesquisa. Então, eu vou utilizar o pergunta 1. Porque o pergunta 1 é o que eu estou utilizando ali para fazer o mapeamento. Então, se ele for preenchido, eu sei que a pesquisa foi respondida. Aqui eu tenho o filtro do chamado, né? Eu coloquei aqui o valor que não,
porque eu só quero receber referente às pesquisas negativas, né? Ter ali a informação negativa. Então, toda vez que eu tiver um chamado em que a pergunta 1 for respondida como não, eu vou estar enviando para mim. Então, aqui no WhatsApp Notification, eu configurei meu número, tá? Ele tem uma pré-configuração, né? Que tem ali a instância, tem ali usei a API para fazer a configuração, mas eu não vou falar dele nesse primeiro momento. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar esse checkbox, né? E colocar aqui o número de telefone que eu gostaria de receber. E aqui o gateway de envio. E aqui eu tenho a minha informação, né? Então, a pesquisa de satisfação respondida. Olá, o chamado teve uma resposta negativa. Seu chamado foi resolvido? E aqui a resposta. Esse daqui que eu coloquei na frente são as tags, tá? Tem um guia de referência de tag, mas o TRS, quando você pode criar essas notificações, ele traz aqui como se fosse uma base. Então, eu peguei o atributo do ticket number, né, que seria esse número de chamado, e trouxe também o dynamic field. Então, a resposta dada dentro de um campo dinâmico, né? E aqui eu substituí pelo campo dinâmico de pergunta 1. Bom, eu abri aqui o meu WhatsApp, e aí só para complementar vocês também, ao invés de eu encaminhar somente para número de telefone específico, eu posso enviar para grupos. Então, eu abri aqui, né? Aqui eu já coloquei o número do meu bot. Se eu colocar descoberta tudo minúscula, ele vai trazer para mim qual que é o ID do meu grupo. E aí, se eu configurar na notificação, ele vai estar enviando para esse grupo em específico, tá? Agora sim, eu vou salvar aqui e agora eu vou testar com vocês. Então, vou pegar aqui minha pesquisa, vou colocá-la com o resultado de não e vou finalizar o envio. Então, vou enviar e ok. Agora, esse aqui foi o chamado que eu coloquei. Vou recarregar a tela e aqui no histórico, ele tem que ter aqui, ó, pergunta 1 teve valor para não. E tá vendo que aqui no histórico ele também já traz a informação que a pesquisa de satisfação foi enviada para esse grupo? Então, se eu abrir aqui, ó, ele traz o número do meu chamado e com a resposta da minha pergunta, tá? E aí seria isso.